Olá pessoal, eu sou o professor Ival Medeiros e agora eu vou resolver a questão 33 da prova da SFSEX de 2021. E a questão diz o seguinte: um bloco de massa M deve ser levado para o alto de um plano inclinado de um ângulo θ com a horizontal, onde será deixado pendurado. Para isso, ele é colocado sobre outro corpo de massa M que o transportará para o alto. A figura 1 mostra o conjunto sendo empurrado para cima, por uma força F1 e subindo com velocidade constante. A figura F2 a figura 2 mostra o corpo de massa M descendo sozinho, também com velocidade constante, sustentado por uma força F2. Depois que o corpo de massa M foi deixado no alto, desprezando a resistência do ar e o atrito entre o corpo de massa M e o plano inclinado, o valor da razão F1 por F2 é... Então, esse problema tem uma força F1 empurrando essa plataforma de massa M maiúsculo e esse bloco de massa M minúsculo, empurrando aqui para cima, e vai com velocidade constante. Depois desce com velocidade constante, depois do bloco Mzinho ficar pendurado. Então aqui tem uma força F1 e aqui tem uma força F2. O problema, ele está pedindo para calcular essa razão. Então eu preciso dividir F1 por F2. Então é isso aqui que ele pede. Então eu vou calcular F1, calculo F2, divido uma pela outra e aí eu vou obter a resposta. Bem, antes da gente resolver realmente, nós vamos estudar aqui a questão do plano inclinado. Então imagina que tens um plano inclinado e ele está formando um ângulo, vou colocar alfa, só para diferenciar de lá. Então eu tenho o bloco aqui, ó. Esse bloco, vamos dizer que ele tem uma massa M, aqui o bloco. Vamos dizer que ele tem uma massa M aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Esse bloco, o que eu posso ver é o seguinte: ele tem o peso, e o peso aponta para baixo, ó, né, para o centro da Terra. Esse aqui é o peso. E esse peso, nessa situação, a gente pode decompor o peso ele pode ser decomposto em duas componentes. A gente tem Px e Py. Então, eu desenho esse paralelogramo aqui para poder representar essas componentes do peso. Então, eu tenho... esse que está montando aqui para baixo é o peso P, e aí a componente X é para cá, olha. Isso aqui é a componente do peso na direção X, a gente vai chamar de Px. E aqui é a componente do peso na direção Y, que a gente vai chamar de Py. Então aqui é Px e aqui é Py. Tá? E além dessas daí, eu teria, se tiver mais forças, se quiser representar mais, eu tenho a normal e tenho o atrito. Mas as componentes do peso são essas, Px e Py. No caso, Px, a gente calcula por P vezes o seno do ângulo θ. E Py é P vezes o cosseno desse ângulo θ. Então é assim que a gente calcula essas componentes. Tá? Então, dito isso, vamos voltar para o problema. E, sim, além disso, a gente tem que lembrar da segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton, ela diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Essa aceleração é zero quando a velocidade não muda, ou seja, A é zero se o cara estiver em repouso.
Ele parado, a velocidade não muda. E também quando ele está em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Com velocidade constante, a velocidade não aumenta e nem diminui. Ela não aumentando nem diminuindo, a variação dela é zero, a aceleração também é zero. Então, nesse problema aqui que ele deu, ele diz que sobe com velocidade constante, desce com velocidade constante, ou seja, a aceleração é zero. A força resultante também vai ser zero, né? Porque se o A é zero, a massa vezes zero dá uma força resultante igual a zero. Então, nesse problema, a gente tem que a força resultante é zero. Bem, então, agora a gente pode fazer o seguinte. Nesse primeiro caso, eu tenho duas massas, M mais M. Então, vão ter dois pesos. E aí, a componente, eu vou representar só Px, que é, olha, F1 seria igual a Px. Então, Px estaria apontando nessa direção aqui, conforme a gente viu, eu coloquei anteriormente. Então, aqui eu tenho Px. Só que eu vou chamar de Px1, que é o Px na situação 1. Essa Px na situação 1, ela vai ser o peso dos dois, M mais M vezes G. Né? Porque se a massa daqui de baixo fosse 10 e a massa aqui fosse 2, eu teria 12 quilos, 10 mais 2. Então o peso seria esse aqui, ó. Só que vezes o seno do ângulo θ. Esse é P1. Agora eu tenho que imaginar a mesma coisa na situação 2. Só que na situação 2 eu só tenho a massa M, eu não tenho a outra massa M minúsculo. Então, Px na situação 2, ela vai ser só o peso da plataforma lá. Então vai ser só M, não tem Mzinho. Vai ser Mg, só que o Px é Mg seno θ. Tá? E Py anula normal. Eu não coloquei, mas voltando ao nosso desenho anterior, eu teria a normal apontando aqui para cima, olha. Essa normal, ela seria igual o Py. Então a normal anula Py. Por isso que eu não estou representando a normal ali em cima. Bem, aí o que acontece? A força resultante é zero. Só que nós temos duas forças. F1 que aponta para cima e Px1. Isso quer dizer que as duas são iguais. Porque a força resultante é uma menos a outra e é igual a zero. Por que que é igual a zero? Porque ele falou que o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, a aceleração ela é zero. E aí eu tenho duas forças. Uma que aponta para cima aqui e a outra que aponta para baixo. Essas duas forças vão se anular. Para se anularem, uma tem que ser igual à outra. O resultante dá zero. Então, a força F1 vai ser P1x. Ou seja, a força F1 vai ser M mais M G seno θ. E F2? F2 vai ser P2x. Só que P2x é M, só tem M, mg seno θ. E o problema pede para a gente calcular a relação entre as duas. Então eu vou pegar e vou dividir F1 dividido por F2. E aí F1 dividido por F2, F1 é P1x, que é M mais M vezes G vezes o seno de θ. Dividido por F2. F2 é mg seno de θ. E aí, olha, dá para ver que a gente pode cortar o seno de θ com o seno de θ e G com G. Então, o que vai sobrar para mim aqui em cima sobrou M mais M. E embaixo sobrou M maiúsculo. Então a resposta é justamente essa. M maiúsculo mais M minúsculo dividido por M maiúsculo. Então, M mais M sobre M
E a resposta é alternativa A. Então essa é a resposta da questão 33 da SpaceX de 2021. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.